A Prefeitura Municipal de Piranhas está realizando ações de limpeza do município para o combate aos criadouros do mosquito Aedes aegypti. Ele que é responsável pela transmissão da dengue, zika e chikungunya. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, os números da dengue estão aumentando. E para que isso não continue, a administração municipal iniciou toda essa operação, envolvendo aí os servidores que já atuam na limpeza e uma força-tarefa com outros colaboradores. Mas para falar melhor sobre esse assunto, nós estamos na linha agora ao vivo com o prefeito professor Fábio Lacerre, que inclusive está atuando na linha de frente, colaborando também com essa limpeza no município. Prefeito, boa tarde. Primeiro, agradecer ao senhor por essa disponibilidade para conversar com a gente sobre esse assunto importante. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é uma satisfação sempre estar à disposição e principalmente nesse diálogo com a população, porque afinal de contas, todo o nosso trabalho é voltado para o povo, então fico feliz por esse espaço. Prefeito, conta pra gente inicialmente quando começou essa ação e o que está sendo realizado aí no município de Piranhas, né? Qual está sendo o foco principal dessa ação da administração? Jota, na verdade a gente vem desde o começo do nosso mandato, no dia 1º de janeiro de 2025, trabalhando para a gente, de fato, ter uma cidade limpa, né? A gente tem encontrado desafios, obviamente. O principal deles, eu diria que também a necessidade de que a população se conscientize, é algo que a gente tem tentado fazer ao longo desse tempo, de gerar uma consciência na população, mas a gente foca sempre mais nos períodos de chuva, porque aí nós temos uma preocupação com a dengue, nós temos uma situação que normalmente leva pessoas para o hospital. Normalmente isso gera tumulto, superlota o hospital, Isso, aliás, traz o risco, inclusive, de perdermos vidas, Então é um trabalho que a gente tem uma concentração, um esforço maior agora no período chuvoso, porque, afinal de contas, nós temos um risco, Infelizmente, a dengue, chikungunya, a zika, são as situações que podem chegar ao ponto de que vidas se percam. Então é um trabalho que a gente torna ele mais acentuado e mais... há um empenho maior nesse período. Prefeito, nós estamos exibindo imagens no YouTube, eu conto para quem está no rádio agora com a gente, vendo que as equipes estão coletando muito material que não é aquele material que a gente tem na coleta de lixo, diária, que é aquele lixo domiciliar. A gente vê muito resto daquela poda de árvore, a gente vê muito entulho, inclusive, sucatas de equipamentos. O foco nesse momento é esse, porque a questão da limpeza urbana ela acontece diariamente, é claro, seguindo o cronograma de todos os bairros. O que parece que o foco principal agora é justamente esse descarte irregular, que infelizmente, apesar de todas as campanhas aqui no nosso município, ainda acontece, não é isso, prefeito? Exatamente, Jota. Na verdade, a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que a limpeza pública ela não é uma responsabilidade exclusiva de uma empresa, Então há uma terceirização do serviço, portanto, a gente pode cruzar os braços e ficar tranquilo e só cobrar da empresa. Primeiro que isso não, em nenhuma cidade do Brasil a gente teria condição de fazer isso. O primeiro pilar de uma limpeza eficiente, de uma saúde que a gente não tenha problemas nesse sentido, passa pelo cidadão. Porque a gente não tem, de repente, o poder de conseguir entrar em todos os quintais, todos os dias, e a gente sabe que a dengue, às vezes, num pequeno recipiente, é o suficiente para que exista uma larva, enfim. Então, o primeiro pilar desse zelo, ele passa pelo cidadão, E, infelizmente, o que a gente observa, Jota? Às vezes, quem adoece não é quem cuida bem do seu quintal, aliás, corrigindo, às vezes quem não tem o cuidado com o quintal, ele não adoece. Às vezes quem vai adoecer é um vizinho que cuida bem do seu quintal, que tem esse cuidado. Então, infelizmente, a gente tem uma situação de que os bons aqui pagam pelos maus. Então, a gente precisa, de fato, dessa consciência na população, de entender que o quintal é o lugar por onde a gente começa e talvez aquele onde a gente menos tem acesso. Então, começa pelo cidadão.
ele passa, de fato, a gente tem uma empresa também que faz esse trabalho, obviamente, mas a gente tem também equipes de saúde, tanto é que a gente tem um programa chamado Manejo Ambiental, que ele é feito antes de iniciar o período chuvoso e quando no período chuvoso. Aliás, né, eu faço questão de reforçar aqui também o trabalho que tem sido feito por essas equipes, os agentes de saúde, os agentes de epidemia, né, que vão para as ruas e fazem, inclusive, esse trabalho de entrar nos quintais. E aí há também, obviamente, um trabalho que envolve a Secretaria do Meio Ambiente, um trabalho que envolve a Secretaria de Agricultura, porque a gente coloca maquinária, a gente coloca servidor, porque a gente entende que, de fato, Jota, esse não é um trabalho que a gente pode eximir de responsabilidade outras pastas, outras secretarias, porque, afinal de contas, quando a gente lida com vida, quando a gente lida com bem-estar, tudo quanto for cartucho que eu puder gastar, eu vou gastar. Se a gente conseguir, ao final, poupar uma vida, se a gente conseguir evitar um atendimento médico, uma pessoa se adoeça, nós vamos fazer. Então, eu entendo que essa é uma força-tarefa que exige um trabalho conjunto. A gente não pode entregar a cargo, de um só braço ou um só responsável. É um trabalho que é responsabilidade de todos nós, a começar do cidadão, e é onde a gente tem tido o desafio maior, de gerar consciência. A gente tem trabalhado com notificações, a gente tem trabalhado até mesmo com a situação de multas, que não é o que a gente gostaria que acontecesse, mas infelizmente em casos extremos isso precisa ser feito e tem sido feito também, realmente para que a gente não tenha problemas mais sérios na área da saúde. Prefeito, inclusive o senhor baixou um decreto, editou um decreto, trazendo regras, trazendo regras claras para a questão da limpeza de terrenos baldios, de áreas e também descarte irregular de lixo. E outro assunto também que é a obstrução das vias, das calçadas aqui do município, onde estava sendo colocado areia e outros materiais. Inclusive há uma normatização agora nesse sentido, para evitar que tenhamos muitos terrenos baldios e muito lixo acumulado. Esses terrenos baldios que com o mato acabam se tornando depósitos de lixo. Exatamente, Jota. Na verdade, como a gente disse, a gente tem feito um trabalho de tentar conscientizar a população, e eu acredito que a gente avançou muito nesse sentido, porque do começo, de quando a gente iniciou, hoje quando eu ando pelas ruas, a gente vê menos pessoas ainda insistindo nesses descartes irregulares. Então eu acredito que a gente tem avançado, mas tem muito trabalho ainda pela frente. A questão dos terrenos ainda é um desafio, porque a gente teve aqui alguns loteamentos que eu diria que inclusive não houve um planejamento, porque a gente tem loteamento aí que há 20 anos atrás foi lançado e até hoje não há uma cobertura desse loteamento com edificações, eu diria que de nem 80%, 70%, que foi de fato construído. Então também eu entendo que é um problema, porque aí a gente tem lotes que as pessoas, de repente, compraram para investir, mas não tem o cuidado com esses terrenos. E a gente tem tentado também conscientizar, porque agora o mato que expõe a riscos de insetos, sobre a própria dengue, e no período da seca, o fogo. Então, esses terrenos baldios para a gente é um problema em todos os períodos do ano. E aí a gente também tem tentado gerar essa consciência, mas também com o seguinte compromisso, a gente vai, em determinado momento, aqueles que não cuidarem, nós iremos fazer, mas vamos lançar isso, a gente até já está organizando para a formalidade que é preciso, para a gente lançar isso no IPTU, de forma que a gente, se o proprietário não faz, a gente faz, mas atribuindo a responsabilidade financeira aos proprietários dos imóveis. Prefeito, passou ali pelo setor Planalto para a gente finalizar, a gente já sabe que passou por ali, passando em alguns bairros. O senhor consegue informar para a gente onde essa força-tarefa está hoje? Vai passar por todos os bairros, não é isso, prefeito? Exatamente. Jota, ontem nós encerramos ali a parte de maquinário, que é a parte mais pesada, que retira entulho, que retira essa situação, que infelizmente, como a gente diz, é irregular. Só aproveitando inclusive o espaço, Jota, tem algumas pessoas que ainda têm uma visão equivocada. Entulho não é de responsabilidade do município. O município não tem responsabilidade sobre entulho. Entulho, o proprietário do imóvel, ele precisa contratar seja uma caçamba, seja um prestador de serviço que tira isso, mesmo de carroça, de carretinha, o que for. Então, entulho não é responsabilidade do município. Mas como as pessoas ainda fazem isso e a gente não quer uma cidade suja, a gente não quer os riscos, com dengue, etc., a gente vai, em alguns casos ainda tem limpado isso. Então, o serviço de maquinário pesado,
né, ontem encerrou ali nas imediações de Santo Antônio. Hoje, né, ela já deve ter avançado aí o Caseg, Eldorado, e a gente vai até sair ali no setor aeroporto centro, setor sudoeste. Eu acredito que até o final dessa semana a gente fez o pente fino em tudo, né, e aí equipes com carros menores, né, com as caminhonetes, a gente tem tirado aquelas questões menores, às vezes sacolas, né, recipientes de plástico, enfim, né? Então o pessoal do manejo ambiental encerrou essa semana, né, que é o pessoal das equipes de saúde, terminou essa semana, inclusive, com todo o mapeamento onde há foco, né? A gente tem pontos aí que tem foco grande, então a gente tem preocupação com isso, né? Porque a gente tem feito comparativos, inclusive, do ano passado com esse ano, na transição de 2024 para 2025 e agora de 25 para 26, nós tivemos uma redução no número de casos. Isso é bom, a gente fica feliz, porque a gente tem visto que tem dado resultado no nosso trabalho, né? Mas ainda assim, se uma pessoa ficar doente, que seja nesse ano, para nós já é um motivo de incômodo. Então, nosso desejo é chegar ao ponto da gente ter aqui casos zerados, inclusive, se for possível. Esse é o nosso desejo. Prefeito, quero agradecer a sua presença. Então, a gente falou aqui com o prefeito professor Fábio Lacerre sobre a ação de limpeza que vem acontecendo no município de Piranhas, principalmente para o combate à dengue nesse período chuvoso. Obrigado, prefeito. Algo mais que gostaria de acrescentar? Jota, eu agradeço pelo espaço. Mais uma vez, reforço. É um trabalho conjunto, eu dependo da população. O trabalho que a gente faz é para zelar e cuidar da população, mas eu dependo de cada um dos cidadãos tendo essa consciência, tendo esse zelo com o seu quintal, com a porta da sua casa, né? Nós estamos envolvidos, todas as equipes possíveis estarão envolvidas nisso. A questão de limpeza para nós, além, né, do aspecto de saúde, de sanidade, né, pública, é também uma questão de estética. A gente quer sim ver uma cidade limpa, bonita, né? A gente tem trabalhado também para recuperar os espaços públicos, porque realmente é o que as pessoas veem, né? A imagem que as pessoas têm da cidade, né? Então, eu espero também essa consciência das pessoas e ficando claro, né? Isso é um papel de todos nós, então não é só de uma empresa, e que vale a pena também, eu quero aproveitar o espaço, Jota, para dizer que as pessoas também, né, precisam ter a ciência, o conhecimento de que nós nunca pagamos mais, né, do que o valor de 250 e poucos mil por mês. Aliás, o valor que a gente tem pagado ultimamente é em torno de 220 mil. Né? Então, assim, que fique claro, porque às vezes há informações que não têm sido corretas, coerentes, porque por mais que no edital, na licitação, permitam a contratação de até 320 mil, a gente vai pagando e contratando de acordo com o serviço que a gente deseja que seja feito e de acordo com a medição que é feita. Né? Então, assim, há informações que são repassadas para a população de forma equivocada, né? E que é importante que o povo saiba, e principalmente, né, que a gente não vai medir esforço para colocar quem for possível, se for equipe de saúde, se for equipe de meio ambiente, se for o prefeito, se for o vice-prefeito, né, quem quer ajudar a cidade se tornar uma cidade mais bem cuidada, nós vamos fazer. Muito obrigado, prefeito, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Jota, obrigado a todos que acompanham aí, né, o jornal.